Olá amigos, amiguinhas, para o nosso evangelho de hoje vamos levar o nosso pensamento em Deus, Pai Todo-Poderoso, e que a paz de Jesus envolva a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3. O capítulo 3 é Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós estamos no item 2. Então o item 2 ele diz o seguinte: diferentes estados da alma na erraticidade. Como interpretar a frase de Jesus? Há diferentes moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circundam no espaço infinito e oferecem aos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que se encontram. Então aí está uma explicação das moradas da casa do Pai. Os planetas e outros corpos celestes são, portanto, moradas de espíritos encarnados e desencarnados, pois Deus não criaria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria apenas à Terra o privilégio de se tornar habitada. Que outro sentido encerra a frase do Mestre? Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado feliz ou infeliz que o espírito experimenta quando se despoja do corpo físico. Estado este decorrente do maior ou menor grau de progresso alcançado pelo espírito. Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que o espírito venha a se encontrar, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha. Isso seria a erraticidade. Então, de acordo com a evolução do espírito, de acordo com o seu avanço, ele vai sentir, de alguma maneira, as sensações e as percepções que tenha, na erraticidade. Então, o que se entende por erraticidade? Erraticidade, o estado em que o espírito se encontra no intervalo das suas encarnações, independente do grau de progresso alcançado. Então, a erraticidade, é o estado, não é um local físico, é o estado em que ele se encontra, a situação que ele se encontra, de acordo com o seu progresso também. No intervalo das encarnações, a alma liberta do corpo é espírito errante que aspira o novo destino que espera. Então, no intervalo entre uma encarnação e outra, o espírito espera uma nova encarnação. E enquanto ele espera, ele está na erraticidade, a alma está liberta na erraticidade, que é o estado em que ele se encontra. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 224. Como é a existência dos espíritos que não lograram progredir e se aperfeiçoar? Então aí, aqueles espíritos que não evoluíram, que não progrediram, como é que é a existência deles? Continuam presos aos interesses materiais que os estimularam em vida, sem poder se afastar do ambiente em que viviam. Apartados do amor de Deus, erram nas trevas, atormentados por remorsos e pesares. Distanciados dos que lhes são caros, sofrem indizível aflição. Os espíritos sofrem por efeito das paixões cuja essência conservam. Por isso, esforcemos-nos para, ainda em vida física, nos libertar dos vícios e defeitos que nos retardam a caminhada espiritual. Então aí ele está dando até uma orientação, que devemos nos libertar dos vícios, dos efeitos que retardam a nossa caminhada espiritual. Devemos desapegar da matéria. Aqueles que ficam apegados à matéria sofrem e se afastam de Deus também sofrem. Então a gente tem que se aproximar mais de Deus, a gente tem que liberar a matéria, ou libertar-se da matéria e procurar melhorar. E os espíritos do justo, que sensações eles experimentam? Então os justos seriam aqueles que progrediram, que se libertaram da matéria, que têm ainda o pensamento em Deus, ou que conservam o pensamento em Deus. Então o que acontece com eles? Estes percorrem o espaço visitando outros mundos, gozando de resplendente claridade e assistindo ao espetáculo sublime do infinito. No convívio daqueles a quem amam, fluem as delícias de uma felicidade indizível. Somos, na condição de espíritos, o que éramos na condição de encarnado. Então, o que a gente é na condição de encarnado, a gente será na condição de espírito. Então,
Se a gente é ruim, encarnado, continua ruim. Se a gente é bom, se a gente progride, se a gente evolui, se a gente estuda, a gente será assim na espiritualidade. Cuidemos de nos aperfeiçoar na prática incessante do bem, e Deus nos reservará morada compatível ao nosso esforço. Então, só para encerrar, temos que estudar, temos que aprender, temos que evoluir. Eu, particularmente, fico muito triste quando dizem que não precisa estudar ou que não adianta ensinar, que ninguém vai aprender. No meu caso, eu estudo na FEB, eu estudo no Grupo da Prece, eu estudo no Ismênia, eu estudo na Congregação Santista. E quando me perguntam por que com mais de 70 anos continuo estudando, eu digo: quero chegar ao túmulo mais evoluído do que quando eu cheguei ao berço. Que Jesus abençoe a todos.